Agora, o senhor, como sabemos, foi chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo, que é o maior Ministério Público do país. Sua carreira toda foi aqui no Estado de São Paulo, mas o senhor foi para a Secretaria Nacional de Segurança Pública. O senhor teve uma visão de todo o país. Queria perguntar sobre o Rio de Janeiro. Muita gente fala do Rio de Janeiro. Lá nós temos um Ministério Público jovem, vibrante, extremamente competente, capaz. Nossos colegas do Ministério fazem um belo trabalho. Mas nós temos também uma região geograficamente que favorece a instalação das organizações criminosas. Hoje elas estão dominando os morros cariocas com um enorme poder de corrupção. Inclusive tem lá o que se fala, a gente não pode generalizar, mas tem o chamado arrego. Paga-se uma taxa para a polícia não subir no morro. E quando ela sobe, a troca de tiros, sempre acabam morrendo pessoas. Então, o Supremo Tribunal Federal chegou a proibir essa entrada ou chegou a regular essa subida no morro? Como é que é essa questão? E como fazer para resolver essa situação? Se sobe no morro, o policial é recebido a balas, a tiros, ele tem que reagir. Se não sobe no morro, o crime organizado escraviza aquela população e a faz de refém. Obriga a comprar botijão de gás no empório deles, ou seja, o trabalhador que mora na favela é escravo do crime organizado. Como fazer? Se sobe, é ruim porque morre gente. Se não sobe, o crime organizado graça de maneira completamente impune. Qual a sua visão? Como você viu essa questão do Rio de Janeiro? Fenômeno que se repete em algumas favelas de São Paulo, em outros estados, no Brasil inteiro, mas do Rio é uma questão que me parece bem característica de domínio do crime organizado. Tocapês, eu vou pedir licença para trazer aqui um dos projetos mais importantes que a gente deixou de legado, que nós deixamos de legado lá e que o secretário Chico, o ministro Wellington estão levando adiante. Nós tínhamos uma comunidade em Natal, no Rio Grande do Norte, que foi o nosso primeiro piloto, que é a comunidade de Felipe Camarão, né? E lá nós desenvolvemos um projeto chamado Território Seguro, projeto financiado pelo Ministério da Justiça, um projeto que passa por etapas, vou ser muito sucinto, obviamente. Né? A primeira etapa é a formação de um comitê, que envolve Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, as polícias de âmbito federal, o governo do estado do Rio Grande do Norte, o município do estado do Rio Grande do Norte, e a partir daí começamos um trabalho de inteligência para entender qual era a dinâmica e qual era o ciclo econômico daquela comunidade, diga-se, então dominado pelo Comando Vermelho. Feito isso, um trabalho de 6 meses de inteligência, o Ministério Público, o GAECO, entrou com as ações, conseguiu as cautelares, as investigações avançaram e no dia 15 de outubro, doutor Capês, nós avançamos para o território, dominamos o território, com 175 prisões, nenhuma morte e até mesmo a fuga dos criminosos nós já sabíamos por onde eles iam fugir, por uma BR, com a polícia rodoviária lá já esperando para prender os criminosos. 175 presos, esse território hoje mudou a vida, né? Eu tenho algo que eu vou levar para o resto da minha carreira, que é uma mensagem postada numa rede social por uma moradora que disse: a nossa vida mudou. Onde antes ouvíamos o barulho dos fuzis, voltamos a ouvir o barulho dos pássaros. Hoje aquilo está saturado, estão entrando serviços e esse é um modelo de retomada territorial que, claro, não temos aqui a ilusão de que vai resolver amanhã o Morro da Penha ou a comunidade do Alemão e assim por diante, porque são muito maiores, etc. e tal. Mas é um modelo a ser seguido, com muito trabalho de inteligência, porque não pode haver, doutor Capês, local neste país em que a polícia não pode entrar. Isso nós não podemos admitir. Então é ilusão achar que nós vamos fazer melhorar a situação nessas comunidades sem que a polícia entre. Só que a polícia tem que entrar com inteligência, com estratégia e, se possível, já asfixiando financeiramente para enfraquecer. Porque aí você diminui morte, o número de policiais que morrem é muito menor, porque o confronto pode acontecer, sem sombra de dúvida, as pessoas ficam mais seguras e a gente consegue retomar. Então nós precisamos pensar esse modelo de retomada territorial em todo o Brasil e o projeto piloto lá de Natal é um modelo que dá certo, você precisa ajeitar ele para todo o Brasil e queremos sim chegar ao Rio de Janeiro com ele. Sem dúvida. O Rio Grande do Norte foi muito afetado pela criminalidade. Sem dúvida. Muito bem. Agora, mudando um pouco de assunto, mas dentro da questão da violência, o que preocupa muito é a violência contra a mulher. Nós tivemos aqui dados de que em 2025 nós tivemos 80 mil casos de violência contra a mulher.
e de feminicídio, que é a morte da mulher. Tem muita gente aqui que é leiga, a gente tem que explicar, né? Que é o assassinato da mulher em situação de violência doméstica por menosprezo à sua condição de mulher. Nós tivemos um feminicídio a cada 33 horas, portanto, há um dia e meio, um feminicídio. Eu não consigo entender uma coisa e queria ver se o senhor conseguia me ajudar a compreender. As mudanças legislativas foram feitas. Hoje, o feminicídio é uma pena de mais de 40 anos de prisão. Você tem uma série de medidas cautelares à disposição da justiça. Tornozeleira eletrônica, prisão preventiva, afastamento do lar, proibição de frequentar lugares, proibição de manter contato com a vítima e seus familiares, uma série de medidas previstas. Delegacia especializada da mulher, botão do pânico, e ainda parece que é cultural, parece que quanto mais se recrudesce o combate, mais aumenta a violência, a criminalidade. O que falta fazer? Distribuir gás de spray pimenta para as mulheres e dar curso de defesa pessoal? O que fazer? Porque as campanhas são feitas. Parece que a cada campanha aumenta a violência. Eu queria ouvir a sua condição, na condição de especialista, e ex-secretário nacional de Segurança Pública, qual a solução? Que eu sei que não é fácil. Toca pesar, primeiro, uma questão cultural. Ainda um ranço cultural no sentido de que o homem tem o domínio da mulher e que, portanto, ele pode agredi-la, e da agressão ele parte muitas vezes, e tem partido, como a gente vê pelos índices, para o feminicídio, que é um crime muito grave, e os índices continuam subindo. Não obstante, cada vez mais a gente aumente pena e criemos aí, estamos criando medidas protetivas e assim por diante. No fundo, essa questão cultural precisa ser superada com um olhar para a educação da população, das escolas. A gente tinha projetos do Ministério Público como Vozes pela Igualdade, aquela coisa toda. Isso precisa ser potencializado em termos de Brasil, mas acho que é um ponto que me parece fundamental. A mulher precisa se sentir segura para ir à delegacia denunciar. Nós temos um histórico de criação de delegacias da mulher, as DEANs. Só que, imaginem, mesmo aqui em São Paulo, não sei agora como é que está, então eu não vou ser leviano e afirmar, mas até pouco tempo atrás, em São Paulo, nós tínhamos delegacias da mulher, no estado de São Paulo, delegacias da mulher, de proteção à mulher, que fechavam os finais de semana. E a delegacia da mulher é um ambiente em que a mulher se sente segura. O primeiro empurrão que ela toma, ela vai à delegacia, ela é bem recepcionada. A partir daí, ela entra numa rede que vai protegê-la e muito provavelmente, ou seja, a chance dela chegar ao feminicídio é muito pequena. A gente sabe que muitos estados não têm como custear delegacias da mulher. E na nossa gestão do Ministério da Justiça, nós criamos a Sala Lilás. Então não precisa ser uma delegacia, pode ser uma delegacia normal, mas com a Sala Lilás, com um ambiente em que a mulher se sente acolhida. Isso é fundamental, mas o número de delegacias da mulher em todo o Brasil, de salas lilás, ainda são muito pequenos. E elas não se sentem acolhidas. Então elas não são acolhidas, porque chega lá, estão atendendo um tráfico, um latrocínio, um homicídio, e a recepção não é adequada. Então elas voltam para casa, acabam ficando com o marido, e esse ciclo de violência permanece. Então são vários fatores. O cultural, mas o Brasil precisa agora deixar um pouco o campo legislativo e armar uma estrutura para que a mulher, no primeiro tapa, seja acolhida por uma rede, uma delegacia, a partir da delegacia da mulher ou da Sala Lilás, por uma rede que a proteja e impeça que ela seja vítima de feminicídio.